exemplares, né? Ele, além disso, ele teve aí uma grande influência sobre a psicologia da época, sobre as teorias da época que ele vivenciou, né? Então, aí, ele apareceu em capas de revistas, né, como aí o Newsweek, New York Times Magazine, né? Então, assim, na época foi muito incomum porque todo mundo falava de uma parte clínica, todo mundo falava de algo experimental, e o Erickson chegou falando de personalidade, né? Aquilo era muito incomum para a época, um teórico que falava de personalidade sendo reconhecido, né, sendo ali, tendo aquela questão sendo famoso, podemos dizer assim, na época, né? Então, assim, ele teve um livro aí, né, Good Stuff, que é um livro trata sobre as origens da violência não militante, e recebeu aí o prêmio Pulitzer, né, e isso tudo, ele era um cara que tinha conhecimento tácito, ele não tinha diploma universitário, né, ele era um teórico que tinha ali, não tinha diploma, não tinha formação, né, mas que, apesar disso, teve aí grande influência sobre as teorias da época, né. Então, assim, ele foi treinado pela tradição freudiana, ele era um discípulo de Freud, né, de Anna Freud também, né. Ele elaborou essa abordagem da personalidade que ampliou o escopo da obra de Freud e ao mesmo tempo, manteve grande parte das suas ideias centrais. Então, assim, o Erickson, ele não substituiu a teoria freudiana, né. Ele fala que é uma extensão da teoria. Muitos teóricos o consideram como alguém que ampliou essas teorias, né, essas teorias freudianas. Então, assim, ele trouxe essas inovações significativas, né, mas manteve uma ligação com Freud muito forte, né. Então, ele vai dizer, a psicanálise é sempre um ponto de partida, né. Ele se definiu publicamente como freudiano leal, mesmo quando se afastou consideravelmente aí da sua teoria psicanalítica ortodoxa, né? Então, assim, basicamente, ele ampliou a teoria freudiana de três maneiras, tá? Primeira maneira foi a ampliação dos estágios do desenvolvimento, né? Freud falava ali dos estágios na infância, então ele vai trazer, ampliar que os estágios de desenvolvimento são 8 e se dão ao longo de toda a vida, né? Então, enquanto Freud estava ali preocupado em dizer que a personalidade estava formada até os 5 anos, Eric vai dizer que essa personalidade continuava a se desenvolver, né, ser desenvolvida numa sucessão de 8 etapas de desenvolvimento, certo? Durante todo o ciclo vital, durante todo o ciclo de vida, tá? Só lembrando aos demais que entraram depois, para mandar uma mensagenzinha no chat, para a gente poder registrar a presença de todos, tá? Então, assim, ele vai falar muito, assim, por exemplo, como Adler, expressivamente do ego, né? Ele não vai falar muito aí sobre a questão do inconsciente, id, ego, superego, não. Ele vai focar muito, centralizar muito a sua teoria no ego, tá? Ele vai dizer que o ego é uma parte independente da personalidade, certo? E ele não dependeria do id nem é submissa a ele. Então, ele vai dizer que o ego, ele é independente, né? Ele não é aquela questão do fato, por exemplo, que Freud diria que nós somos reféns do id, né, das pulsões, né, das paixões, podemos dizer assim. Então, assim, outra questão, a teoria, dentro da teoria de Erickson, ele reconheceu as forças culturais e históricas muito presentes e muito influenciadoras também na construção da personalidade e vice-versa, né? Então, assim, nós não somos regidos completamente por fatores biológicos inatos, né? Eles são importantes, mas eles não explicam completamente a personalidade, né? Eles explicam parte disso. Ele vai falar a questão cultural, histórico, social, né? A questão histórico-cultural é muito influente para o desenvolvimento da personalidade. Então, falando um pouquinho da vida do Erickson, tá? Ele nasceu em 1902, morreu em 1994, viveu muito, né, legal? E, assim, como todo teórico que a gente viu até agora, Erickson
também parte aí de coisas que aconteceram na vida dele, né, como fatores influenciadores para o desenvolvimento da sua teoria. Né? Então, a gente sempre vem trabalhando isso desde o ano passado, né, o quanto essa questão da vida, né, dos teóricos é influente sobre as suas teorias. Né? Então, assim, ele, como diz o texto, não é de se admirar que ele mesmo formulou o conceito de identidade, né, e ele tenha passado por várias. Né? Ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, né? Tinha mãe dinamarquesa, que vinha, a mãe dele, né, provinha aí de família judaica, né, família judia, melhor dizendo, e havia se casado muitos anos antes, mas seu marido desapareceu após o casamento. Né? Ela ficou grávida de outro homem, cujo nome nunca revelou, e sua família mandou a Alemanha para dar à luz, de modo a evitar a desgraça social de um filho legítimo. Né? Para a época isso era muito grave, né, para o contexto da época. Então ela permaneceu na Alemanha depois do nascimento da criança, casou-se com o Dr. Theodor Homburger, acho que é isso, o pediatra do bebê. Tá. Eric levou alguns anos para saber, né, que o Dr. Theodor, cadê aqui? Opa. Não era seu pai biológico, né, e afirmou que cresceu sem ter certeza do seu nome e da sua identidade psicológica. Então, primeiro fator aí expoente para a construção da sua teoria. Manter o seu sobrenome, acho que é Homburger, alguma coisa assim, Homburger, né, até os 37 anos, quando se tornou cidadão norte-americano e adotou o nome de Eric Homburger Erickson. Outra crise de identidade ocorreu quando começou a frequentar a escola. Né? Apesar de sua ascendência dinamarquesa, considerava-se alemão, mas seus colegas alemães rejeitavam porque sua mãe e seu padrasto eram judeus. Alguém lembrou de alguma coisa aí? Seus colegas judeus o rejeitavam porque ele era alto, loiro e tinha feições nórdicas, por conta da ascendência dinamarquesa. Né? Na escola obteve notas medíocres, no entanto, demonstrou algum talento para as artes e depois de se formar no ensino médio, utilizou essa habilidade para tentar estabelecer a sua identidade. Ele largou a sociedade convencional e viajou intensamente pela Europa, lendo, registrando suas ideias em um caderno e observando a vida ao seu redor. Ele se descrevia como morbidamente sensível e neurótico, tá? Até mesmo próximo de psicótico. Muitos anos mais tarde, uma de suas filhas escreveu: meu pai sofreu terrivelmente com a impressão de que seu pai o havia abandonado e nunca tinha se interessado por ele. Lutou a vida toda contra a tendência à depressão. Sua experiência infantil de abandono e rejeição marcou-o com a insegurança. Ele sentia-se profundamente incerto e inseguro quanto à sua posição. Continuamente, buscava apoio, orientação e confiança nos outros. Tá? Então, Erickson estudou em 2 escolas de arte, expôs o seu trabalho em uma galeria de Munique, mas sempre abandonava a educação formal para voltar a perambular e buscar a sua identidade. Posteriormente, discutindo o seu conceito proposto de crise de identidade, escreveu: indubitavelmente, meus melhores amigos insistirão que eu precisava dar um nome a esta crise e vê-la em todo o mundo, para realmente ficar em paz consigo mesmo. Como em muitos dos teóricos de personalidade escritos nesse livro, né, podemos encontrar uma semelhança entre as expectativas de vida de Erickson, principalmente na infância e na adolescência, e a teoria da personalidade que ele desenvolveu quando adulto. Né, já mencionamos um pouco disso. O biógrafo observou que ele viu e sentiu acontecendo consigo. Como a análise de Freud de seus próprios sonhos, lembranças e fantasias, tornou-se a pesquisa que possibilitou um fluxo de ideias, artigos e livros. Então, mais um teórico que teve aí parte da sua vida sendo crucial para o desenvolvimento na teoria da personalidade. Né? Então, primeiramente sobre as etapas do desenvolvimento infantil. Né? Nós mencionei para vocês aqui que ele fez essa ampliação. Erickson fez ampliação das etapas de desenvolvimento, passando a não ser mais etapas do desenvolvimento durante a infância, para se tornarem etapas aí do desenvolvimento ao longo de toda uma vida, certo? Então, assim, ele, aos 25 anos, recebeu um convite para lecionar numa pequena escola de Viena, criada para os filhos dos pacientes e amigos de Freud. Olha que interessante, né? Freud atraía pacientes de todas as partes do mundo, né?
Sendo ricos, eles se estabeleciam em Viena com a família pelo tempo de duração de sua psicanálise, né? Às vezes levava anos, né? Então, essas pessoas permaneciam ali, tá? Verdade, Adinaldo, tem razão. Parece que todos desenvolveram, né, algum tipo de neurose. Fez um treinamento em psicanálise e foi analisado por Anna Freud, né? Ninguém mais, ninguém menos que a filha de Freud, né? As sessões analíticas foram diárias por quase 3 anos e o preço era de $7 por mês. O interesse de Anna Freud era a psicanálise infantil. A influência dela, somada com a experiência de Erikson como professor, fez que ele se desse conta da importância das influências sociais sobre a personalidade e o levou a se concentrar no desenvolvimento infantil. Depois de concluir o seu programa de estudo, tornou-se membro do Instituto de Psicanálise de Viena. Tá? Então, você aí todo isso, pessoal, sem formação. Tá? Erikson não tem formação acadêmica. Ok? Ele fez um treinamento, cadê? A gente estava aqui, em 1929, tá? Quando foi a um baile, a fantasia vienca, Erikson conheceu Joan Sesson, uma artista e bailarina canadense que havia sido analisada por um discípulo de Freud. Eles se apaixonaram, mas quando ela engravidou, Erikson recusou-se a se casar. Explicou, né, que temia assumir um compromisso permanente e achava que a mãe e o padrasto não aprovariam uma nora que não fosse judia. A interferência dos amigos o convenceu de que, se ele não se casasse com Joan, estaria repetindo o padrão de comportamento de seu pai biológico e condenando seu filho ao estigma da ilegitimidade, algo que o próprio Erikson sentia tão vivamente. Tá. Vamos lá. Então ele casou-se aí com Joan em 3 cerimônias diferentes, uma judaica, uma protestante e uma civil. Joan largou seus interesses profissionais para tornar sua parceira intelectual e editora o restante da vida. Ela deu uma base social e emocional estável à sua vida e ajudou a desenvolver sua abordagem de personalidade. A minha irmã de Erikson comentou que ele não seria nada sem Joan, e Erikson concordou. Em 1933, reconhecendo a crescente ameaça nazista, os Eriksons emigraram para a Dinamarca e depois para os Estados Unidos, instalando-se em Boston. Então, pessoal, um dos fatos marcantes também na vida desses teóricos é que todos migraram para os Estados Unidos e lá conseguiram desenvolver melhor suas teorias, né? Então, muitos deles fizeram isso, né? E já que nos Estados Unidos existia essa abertura maior para o acolhimento dessas pessoas, né? Então, assim, ele começou o seu trabalho de pós-graduação em Harvard, né? Cadê aqui? Então, ele fundou, na verdade, uma clínica psicanalítica particular especializada em treinamento de crianças. Começou a trabalhar também em um centro de orientação de delinquentes emocionalmente perturbados, que palavras estranhas, e atuou na equipe do Hospital Geral de Massachusetts. Eu nunca achei falar essa palavra, tá? A minha dicção é péssima para esse tipo de palavra. Muitos S's. Erikson começou seu trabalho de pós-graduação em Harvard, né? Pretendendo obter o PhD em psicologia. Pessoal, vocês sabem o que é PhD? O que essa sigla diz? PhD. Doutor em Filosofia? É isso. Filosofia e Doctor, né? Na verdade, esse era um termo cunhado somente para filósofos, antigamente, né? Filosofia Doctor. Né? Posteriormente, ele se tornou um termo, sempre foi cunhado dentro das universidades, se tornou muito comum esse termo, e ele é como se fosse aí o doutorado que a gente tem, né, hoje. Né? Lá nos Estados Unidos, ele tem até um peso maior, né, como se fosse já um pós-doc aqui no Brasil. Né? Mas ele acabou se tornando meio comum nas universidades. Né? Então, assim, ele foi lá pretendendo obter o PhD em psicologia, mas foi reprovado em seu primeiro curso e decidiu que o programa acadêmico formal era insatisfatório. Tá? Em 1936, foi convidado pelo Instituto de Relações Humanas da Universidade de Yale, onde lecionou na Escola de Medicina e continuou seu trabalho psicanalítico com crianças. Erikson e um antropólogo de Yale
colaboraram no estudo sobre as práticas de criação dos filhos dos índios Sioux da Dakota do Sul. Tá? Essa pesquisa reforçou a sua crença na influência da cultura na infância. Ele continua expandindo suas ideias no Instituto de Desenvolvimento Humano da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ao contrário de muitos psicanalistas, Erikson queria que a sua experiência clínica fosse a mais ampla possível, portanto, procurava pacientes de diversas culturas e atendia aqueles que consideravam normais, bem como aos emocionalmente perturbados. Ok? Então, a gente entende aí um pouquinho da vida de Erikson, tá? Só para a gente fechar aqui. Em suas observações sobre os povos indígenas norte-americanos, nos estados da Dakota do Sul e da Califórnia, Erikson notou certos sintomas psicológicos que não podiam ser explicados pela teoria freudiana ortodoxa. Os sintomas aparentemente estavam relacionados a um senso de alienação das tradições culturais e resultavam numa falta de imagem de identificação clara do self. Esse fenômeno, que ele inicialmente denominou confusão identitária, é semelhante ao problema que observava entre os veteranos emocionalmente perturbados da Segunda Guerra Mundial. Erikson constatou que esses homens não estavam sofrendo de conflitos reprimidos, como diria Freud, né? Mas sim de uma confusão provocada pelas experiências traumáticas de guerra e pelo fato de estarem temporariamente desarraigados da sua cultura. Ele descreveu a situação dos veteranos como uma confusão de identidade em relação a quem e ao que eles eram. Em 1950, começou a trabalhar no Austin Reed Center, em Stockbridge, Massachusetts, agora eu falei bem, um local para tratamento de adolescentes emocionalmente perturbados. 10 anos depois, voltou a Harvard para lecionar um curso de pós-graduação e um curso popular de graduação sobre o ciclo de vida humana, aposentando-se em 1970. Aos 84 anos, publicou um livro sobre a velhice. Entretanto, depois de uma vida de elogios, honras e reconhecimentos, sentia-se, segundo sua filha, desapontado com o que havia conseguido. Para esse homem célebre, ainda era motivo de vergonha ter sido filho ilegítimo. Então, a gente entende aí um pouco da vida do Erikson, tá? Uma vida marcada aí pelas crises, pelas próprias crises que ele trouxe para dentro da sua teoria, né? E a gente agora começa a falar um pouquinho de forma mais assertiva, mas de forma mais específica sobre a sua teoria. Então, ele vai falar aqui, pessoal, de estágios psicossociais, né? Freud fala de estágios sexuais, tá? A fase oral, fase anal, fase fálica, né? Os períodos que Freud mencionou. Pessoal, só lembrando aos que não mandaram mensagem aí no grupo, aliás, no chat, mandem aí para a gente registrar a chamada de todos, tá? Então, assim, ele acabou desenvolvendo esses estágios psicossociais. Por que psicossociais? Porque ele traz para dentro da sua teoria, tá, aspectos biológicos, sim, aspectos genéticos, tá? Mas ele traz também, conforme vocês viram aí sobre as pesquisas, os atendimentos que ele fez, a questão histórica, a questão muito forte da cultura. Ele percebeu aí que pessoas que estavam ali fora da cultura de origem tiveram alguns problemas, né, desenvolveram algumas questões disfuncionais, né. Então, até então, a psicanálise não tinha suporte para essa questão dos elementos culturais, né, como o Edinaldo está trazendo aí. Então, assim, não se tratava de questões reprimidas, não se tratava de influências do inconsciente, mas, né, pelo que ele identificou, era como se aquelas pessoas retiradas dali do seu ambiente mais conhecido, do seu ambiente cultural, essas pessoas tivessem desenvolvido uma alienação, no sentido de quê? De que não entendiam o que estava acontecendo ali. É como se aquelas pessoas estivessem vivenciando uma alienação, muitas vezes, comportamento paranoico em relação a algumas questões, tá? Então, assim, ele vai aí, além dos estágios freudianos, né, os 4 primeiros aí que são semelhantes aí, que são o estágio oral, anal, fálico e de latência, ele vai trabalhar esses 4 primeiros como estágio da infância, ampliando o conceito, certo? Não renegando Freud, ampliando o conceito. E a principal diferença vai ser justamente que ele enfatizava esses correlatos psicossociais
enquanto Freud se ateve ao quê? Aos fatores biológicos, aos fatores inatos, tá? Então, assim, ele vai ampliar, ele vai trazer os 4 estágios da infância, com mais 4 estágios que iniciam na adolescência, que a partir da adolescência são chamados de crises, ok? Então, assim, ele vai dizer que esses 8 estágios sucessivos, né, eles abrangem, são estágios contínuos, né? E em cada um desses estágios ele vai lidar de forma positiva, de forma negativa, lidar bem ou mal com uma crise. Cada estágio tem uma crise específica, respectiva àquele estágio, tá? E que nós vamos lidar com ela, aonde a nossa identidade ela vai sair prejudicada ou fortalecida, fragilizada ou não, tá? Então, assim, ele vai trazer aqui o chamado princípio epigenético da maturação. Pessoal, vocês sabem o que é epigenética? O Pedro confessa que não. Alguém arrisca aí? O que é epigenética? Ok, ninguém? Vocês estão aí, pessoal? Alguém arrisca? Não? Beleza. Epigenética, pessoal, esse epi, né, é sobre, tá? É basicamente assim, trocando em palavras bem específicas, né? Epigenética é a parte da genética que estuda alterações genéticas, muitas vezes alterações hereditárias, em que não há alteração do DNA. Basicamente isso, tá? São influências, são a questão, são características que são herdadas, de fato, muitas vezes hereditárias, mas que não alteram o DNA daquela pessoa. Ok? Então, assim, ele vai trazer esse conceito para dentro da sua teoria, tá? Ele queria dizer que as forças herdadas são as características determinantes dos estágios de evolução. Então, aí, o prefixo epi, né, significa sobre. Então, o desenvolvimento dependeria de fatores genéticos, né, fatores esses que não alteram o DNA. Porém, além dos fatores genéticos, as forças sociais e ambientais, às quais somos expostos, influenciam de forma significativa na forma pela qual as fases geneticamente predeterminadas se realizam, tá? Então, assim, ele vai falar de desenvolvimento da personalidade sendo afetado pelos fatores biológicos, as quais Freud já tinha teorizado sobre isso, mas também por variáveis sociais, pessoais e situacionais. Ou seja, ele vai ampliar a teoria dizendo que nós não somos determinados pela nossa genética, mas que a nossa experiência, aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, vai também influenciar. Ok? Então, assim, o princípio epigenético da maturação, o que é? A teoria de que o desenvolvimento humano é regido por uma sequência de etapas que defendem ou que dependem de fatores genéticos ou hereditários, tá? Esse é o princípio epigenético, ok? Então, assim, na teoria de Erikson, o desenvolvimento humano envolve uma série de conflitos pessoais, certo? Esses conflitos, eles começam desde o nosso nascimento, desde a nossa infância, como predisposições inatas, né, que se tornam proeminentes aí nas várias fases que o nosso ambiente requer determinadas adaptações. Então, assim, cada confronto é denominado crise, né, a partir da adolescência se chama de crise. E esse conflito, esse confronto que a gente vivencia ali com a nossa identidade, né, com as questões sociais, a questão biológica também, envolve uma mudança de perspectiva, né? Envolve uma intensa transformação, né? Que requer ali que nós reconcentremos a nossa energia instintiva de acordo com a necessidade de cada estágio do ciclo de vida. Então, Erikson vai dizer o seguinte, que existe uma energia psíquica, existe sim um desenvolvimento genético, existe sim um desenvolvimento que começa por questões inatas, certo? Só que essa energia psíquica que nós temos, que Freud vai chamar de libido, que Jung vai ampliar o conceito, que Adler vai dizer que não é somente a sexualidade,
Erickson vai dizer que essa energia psíquica ela é investida na questão de lidar com essas crises, né? Então, lidar com esses momentos, com essas intrínsecas transformações. A nossa energia psíquica vai ser voltada para isso. Cada estágio, nós vamos ter um conflito, cada estágio nós vamos ter ali uma crise, né? E a partir dali, essa crise vai ser resolvida havendo um investimento de energia psíquica naquele ponto, tá? Então, assim, ele vai dizer que essa crise que a gente passa em cada etapa é a fase crucial, né? É o momento decisivo do nosso desenvolvimento. Então, assim, ele vai dizer que todas as 8 fases têm, em sua particularidade aí, essa crise é o momento decisivo, que é necessário que, ao passarmos por essas crises, alguma mudança no nosso comportamento seja realizada, ela vai ser realizada, e também a nossa personalidade muda para se adaptar ali, àquele momento de crise, né? Então, assim, nós podemos responder a essas crises de maneira positiva, de maneira funcional ou de maneira negativa, ou seja, de maneira disfuncional. Ele vai dizer que só quando a gente consegue resolver um desses conflitos é que a nossa personalidade segue uma sequência natural, uma sequência normal do desenvolvimento, e ela adquire força para enfrentar o conflito da próxima fase. Olha que bacana. A gente passa por uma fase, a gente vai ter investimento de energia psíquica, a gente vai ter aquela crise, obviamente, obrigatoriamente, como diria o Erickson, e nós só conseguimos evoluir para a próxima fase quando nós resolvemos aquele conflito interno. Porque só quando nós resolvemos é que a nossa personalidade se prepara, né, para enfrentar o próximo que virá. Então, para Erickson, essas crises elas precisam ser resolvidas, seja de maneira funcional, trazendo benefícios ao sujeito, ou de maneira disfuncional, trazendo algum prejuízo para ele, certo? Então, assim, como ele vai dizer aí, se o conflito em qualquer uma dessas fases for mal resolvido, nós teremos menos possibilidade, menos probabilidade de nos adaptar e o quê? Aos problemas que surgirão posteriormente, às novas crises, às novas fases da vida, tá? Ainda é um possível resultado positivo, mas esse será mais difícil de obter. Então, Erickson vai dizer aí que nós temos que passar por isso. Nós passamos de forma positiva, ok, estamos preparados para a próxima fase. Isso lembra muito um jogo, né? Acho que todo mundo jogou Super Mario aqui na vida, né? Super Mario tem umas fases extremamente difíceis, né? Extremamente difíceis. Como se fosse assim, fazendo uma analogia, como se fosse esse joguinho mesmo, né? Quem já jogou Mortal Kombat, né? Não sei se vocês aí jogaram na época Mortal Kombat, inclusive vai sair o filme. Eu sempre fui fã do Mortal Kombat. Talvez acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, né? O Mortal Kombat ele tem quando você vai passando das fases, né? Ele tem ali os novos oponentes. Esses oponentes vão ficando cada vez mais fortes, né? Então você precisa de fato enfrentar e ganhar para poder subir para outra fase, até chegar lá, geralmente era o Shao Kahn, né? Que era um dos grandes vilões aí, né? Era o mais, que na verdade não tem vilão nem mocinho em Mortal Kombat, é todo mundo do mesmo lado, né? Então, bem bacana. Vai ter personagens muito, muito interessantes, a pessoa trazendo Kung Lao, Cyborg, né? Então tem muitos, como se fosse isso, você precisa enfrentar aquele perigo, né? E para ir subindo, tá? Então, assim, ele vai centralizar, né? Na minha época, amiga, era o Super Nintendo, na minha época, um pouquinho mais longe, mais distante, tá? Então, assim, eu mencionei anteriormente para vocês, pessoal, que o Erickson ele vai tratar muito sobre o ego. Ele vai dar ênfase ao ego como algo separado, como algo aquém, como algo que está em constante desenvolvimento, né? E que não é regido por forças inconscientes, como Freud diria.
Então, assim, esse ego, o ego para ele é aquilo que é nosso, é aquele meio que parecido com o conceito de self de Adler, né? Então, o nosso ego, ele é uma parte que vai se desenvolver também. Então, assim, ele vai dizer, ele acreditava que o ego, ele vai incorporar essas maneiras positivas e negativas de lidar com as crises, né? Se ele não tem algo sendo regido ali inconscientemente, né, o nosso ego, ele vai incorporar essas maneiras, né? Seja de defesa, seja outros mecanismos. Então, assim, como exemplo, na primeira fase do desenvolvimento psicossocial, que é a infância, né, nós podemos responder à crise de desamparo e dependência, desenvolvendo um senso de confiança ou desconfiança. Então, assim, vocês vão ver aqui que para cada fase de Erikson, a gente vai ter ali uma crise que vai ter dois opostos em conflito e uma questão e um outro, como eu posso dizer, a resolução daquele conflito. Está ali dois conflitos, por exemplo, aqui, ó, desamparo e dependência, certo? De desamparo e dependência, essa crise entre os dois vai gerar uma questão positiva, uma questão, nós vamos desenvolver um mecanismo para enfrentar melhor a nossa vida, as próximas fases, que é o senso de desconfiança, certo? Quando essa crise ela não é resolvida de forma significativa, a gente pode gerar desconfiança. Então, a gente já pega uma pontezinha aí, mais ou menos, com a teoria de Adler, né? Então, assim, a confiança é a forma mais desejável e adaptada de lidar com os problemas. Você precisa ter confiança, precisa ser confiante para lidar com isso, né? É a atitude psicológica mais saudável dentro desse conflito. Porém, muitas pessoas desenvolvem também um grau de desconfiança como uma forma de proteção. Nesse primeiro conflito, né, lá da fase da infância, a criança vive em relação à questão, nós já mencionamos isso com Adler e com Horner, né, essa questão do desamparo, da dependência que as crianças têm dos adultos, especificamente para as teorias aí psicanalíticas, dos pais, né? Então, ali, aquele ambiente, a crise que a criança vai vencer naquele momento, ela pode desenvolver tanto a questão da confiança, que seria uma questão saudável, confiar no ambiente, confiar nas pessoas, confiar ali em tudo que está acontecendo, mas também uma questão de desconfiança, né? Acho que isso dá para lembrar um pouquinho aí da parte da Karen Horney, né? Então, assim, se nós formos totalmente confiantes ou crédulos, né, seremos vulneráveis às tentativas de outras pessoas de nos enganar ou manipular. Então, se nós confiamos demais nas pessoas, nós somos crédulos demais, corremos esse risco de sermos enganados ou manipulados, né? Ao passo que a desconfiança também é algo que é muito disfuncional. Então, assim, ele vai dizer que, assim, idealmente, tá? E não, como eu posso dizer, realmente, o real é diferente do ideal, tá? Em cada uma das fases de desenvolvimento, o nosso ego, ele consistirá o quê? Em uma atitude positiva ou bem adaptada, mas será equilibrado por alguma parte da atitude negativa. Então, nós não somos 100% confiantes ou 100% desconfiados, né? Porque nós precisamos de sempre, isso é muito típico das teorias psicanalíticas, já que a gente está falando de energia psíquica, e essa energia psíquica ela é envolvida nesse contexto todo, né, a energia que vai se concentrando ali e vai trazendo o fortalecimento do ego, por exemplo. Então, assim, nós não podemos se tornar 100% confiantes porque nós corremos o risco de sermos manipulados, enganados. Então, a gente pega um pouquinho aí da questão daquilo que seria disfuncional. Então, por mais que nós tenhamos um ambiente saudável, né, que nós resolvemos esse conflito, resolvamos mesmo esse conflito entre desamparo e dependência, e nós tornemos ali bebês, pessoas mais confiantes, tá? A gente precisa de um pouquinho da desconfiança para trazer um equilíbrio. Basicamente isso, de forma assim bem direta. Então, ele propôs que em cada um desses 8 estágios, né, cada um deles propicia para desenvolvermos o que ele chamou de forças básicas ou virtudes. Tá? Essas forças básicas, elas surgem quando nós resolvemos uma crise, quando essa crise é resolvida satisfatoriamente. Essas forças são independentes e é como o joguinho lá da fase.
a nossa força básica, ela só é desenvolvida caso a fase, a gente só vai conseguir, por exemplo, desenvolver uma fase, a força básica da próxima fase, caso aquela da fase anterior já tenha sido resolvida. A gente precisa fortalecer, né? Então, na primeira fase de desenvolvimento, a gente fortalece, desenvolve a força básica, e chegou ali, na próxima, resolvemos, tranquilo, vamos para a próxima fase, e assim sucessivamente. Então, assim, ele vai dizer que são características, né, crenças motivadoras, né, são derivadas, né, da resolução satisfatória de cada crise. São essas forças básicas que cada um vai desenvolver. Então, a gente vai falar aqui de 8 estágios do desenvolvimento psicossocial, e vamos falar aqui, por exemplo, que de cada força básica que é desenvolvida a partir ali da resolução daquele conflito, daquela crise, tá? Então, assim, ele vai falar aí idades aproximadas. Pessoal, lembre-se sempre, quando a gente estuda psicologia de desenvolvimento, nós não fechamos idade, não fechamos ali essas condições, porque os psicólogos, os teóricos sempre vão falar, é de tal idade a tal idade, pode se desenvolver ali entre esses períodos, certo? A idade cronológica, ela acaba sendo bem maleável, tá? Ele vai dizer ali, ó, ele denominou o primeiro estágio de oral sensorial, e as idades aproximadas aí, a idade aproximada que esse primeiro conflito vai surgir é do nascimento até 1 ano de idade. Essa forma positiva ou negativa de reagir ao conflito vai ser a confiança, a pessoa vai desenvolver a confiança ou a desconfiança, certo? E a forma positiva a confiança é uma forma positiva de enfrentar, ao passo que a desconfiança é uma forma negativa de enfrentar aquela situação, enfrentar aquele conflito principal, aquele conflito interno. Estamos falando de questões internas, de ego, tá? De self. E quando nós resolvemos, isso mesmo, Miguel, com números exatos, não é viável, tá? Estamos falando de seres humanos mutáveis, né, como a gente mencionou na outra aula acho que da Horner, né, que a gente mencionou sobre todas as características que nós somos enquanto humanos, né? Não, minto, foi na aula de avaliação psicológica. Nós falamos sobre a multidimensionalidade do ser humano, né? Então, assim, formas positivas e negativas de reagir. Aquele primeiro momento, confiança versus desconfiança, e resolver ali de forma positiva, vou gerar a primeira força básica, que é a esperança, tá? Estágio muscular anal de 1 a 3 anos, autonomia versus dúvida ou vergonha, e ali nós vamos desenvolver a força básica, que é a vontade. Locomotor genital, 3 a 5 anos, iniciativa versus culpa, que a gente acaba desenvolvendo a força básica chamada de objetivo. Latência, né, o período de latência também ali, que Freud vai chamar da mesma coisa, 6 a 11 anos, é a diligência, né, versus inferioridade, e a gente vai desenvolver ali a força básica, que é a competência. Certo? Então, assim, diligência, pessoal, para quem não sabe, é como se fosse o interesse, né, o cuidado que a gente tem ao cuidar de algo, a realizar alguma tarefa, certo? É como se fosse ali o zelo que eu tenho por algo, tá? Zelo no sentido do cuidado, ok? Adolescência, né, que vai ser a fase aí dos 12 aos 18 anos. Um fato interessante, pessoal, que não sei se vocês já ouviram falar, mas existem pesquisas hoje na psicologia que falam de uma adolescência tardia, tá? Que seriam aí adultos jovens que permanecem dentro dos conflitos da adolescência e, em muitos casos, é considerado hoje a adolescência até os 24 anos de idade, tá? Para alguns casos, para algumas pessoas. É como se a idade cronológica não estivesse condizente com a idade mental da pessoa, né? Então, existem aí alguns estudos que falam que, ao passo, por exemplo, que acaba sendo até um paradoxo, né? Porque a gente vê as crianças hoje tendo aí a questão hormonal, a questão genética muito mais cedo, né? Ao passo que existem outras pessoas, né, que têm consideradas como a sua adolescência até os 24 anos, tá? Quem se interessar, pode pesquisar, tá bom?
Aí a gente vai ter aí que é a coesão de identidade versus a confusão de papéis, né? Muito típico isso da adolescência. E a força básica que vai surgir desse conflito, fidelidade. Jovem adulto, 18 a 35 anos, intimidade versus isolamento, tá? Que a força básica é o amor. Adultos, né? 35 a 55 anos, que é a generatividade versus estagnação. A força básica que surge é o cuidado. E, por fim, a maturidade, velhice, que é acima de 55 anos, integridade do ego versus desespero. E a força básica que ele vai trazer aí é sobre a sabedoria. A força básica é a sabedoria. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Pessoal, vocês estão utilizando Papalha com a professora Hélida? É o livro de Papalha? Sim, Pedro. Sim. Aquele livro de desenvolvimento, para mim, é um dos melhores. Né? Porque ele fala da questão desenvolvimento genético, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, né? Então, é basicamente isso. Não lembro agora que faz muito tempo que eu utilizei, mas é um livro fantástico, porque ele é bem completo, tá? Melhor. A Papalha é muito bom mesmo. Tem alguns outros também, mais da LB, mas a Papalha acho que é um dos mais completos que a gente tem atualmente. Então, a primeira fase, pessoal, que Edson vai tratar, do nascimento até 1 ano de idade, né, a primeira, na verdade, o primeiro conflito, melhor dizendo, é confiança versus desconfiança. Então, assim, essa fase oral sensorial, que é a primeira fase do desenvolvimento psicossocial, ela é muito parecida com a primeira fase psicossexual, melhor dizendo, de Freud. Né? Ocorre durante o primeiro ano de vida, que é a nossa época de maior desamparo, né? Que é ali, como eu já mencionei algumas vezes para vocês, nós somos os únicos seres no mundo que, se formos deixados para sobreviverem aí, sem o auxílio dos nossos pais ou de algum cuidador, a gente vai morrer, né? E nós somos totalmente dependentes dos cuidados das outras pessoas, cuidados básicos, né, para a gente sobreviver e ter segurança e afeto. Não se trata só do cuidado ali que envolve as questões biológicas, mas pelas questões psicológicas também. Nós precisamos nos sentirmos seguros, temos o afeto dos nossos pais, dos cuidadores, e ele vai falar, assim como o Freud falou, que a questão do papel da boca é muito importante nessa fase, né? Ele vai dizer que a criança vive e ama com a boca. Isso é muito fácil. As crianças começam a descobrir o mundo, geralmente através da boca, levando alguns objetos, né? Muitos aí levam o pé, né? Começa a chupar o dedo, alguma coisa do tipo. Para Freud, é como se a boca fosse uma zona erógena, né? A criança sente prazer ao colocar as coisas na boca, né? Miguel está trazendo aí que é complicado e grave. Sim, Miguel, porque as crianças, como é prazeroso para a criança botar alguma coisa na boca, sentir, né, e tal, então acaba gerando aí algumas complicações. Por isso que aqueles brinquedinhos, né, que a gente compra às vezes para as crianças, ou a gente tinha na infância, vem lá proibido para menores de 3 anos, né, contém partes pequenas, alguma coisa assim. Né? Então, assim, a principal interação que nós temos aí, nosso principal elo é com a mãe, né? Pessoal, uma dica de português. Não existe elo de ligação, tá? Elo por si só, a palavra elo por si só já se refere à ligação, tá? Então, assim, a criança, eu já mencionei para vocês aqui, que para a criança é como se ela fosse tudo, tá? A criança ali, a partir dos 6 meses, mais ou menos, é que ela começa a ter essa ideia de que o outro é outra pessoa e tal. Mas os primeiros anos de vida, para a criança, ela é o todo. A mãe é ela, o mundo é ela. O pai, às vezes, não, porque o pai geralmente é um pouquinho mais afastado, né? Mas a mãe, que é os principais cuidadores da criança, é como se fosse ela, né? Então, assim, mas a nossa interação com o mundo é muito biológico. O que a gente faz antes de aprender a falar, de aprender a andar? A gente chora, faz necessidades fisiológicas, como dorme. Basicamente, é uma questão puramente biológica. Né? A satisfação daquelas primeiras necessidades do Maslow, por exemplo. Né? É isso que a gente faz.
E qual é a principal figura de interação? É a mãe, né? Então, assim, essa interação do bebê com a mãe, segundo Erickson, ela vai ser incorporada à personalidade numa atitude de confiar na mãe ou desconfiar, né? E essa segurança que a mãe pode trazer para o filho ou não, vai influenciar no relacionamento dessa criança com o ambiente futuro, certo? Então, muitos psicanalistas falam, muitos teóricos falam, até não psicanalistas também, desses primeiros anos da infância. Nós precisamos ter segurança, nós precisamos compreender que estamos em um ambiente seguro. Se isso não houver, nós já vamos desenvolver as nossas forças básicas, segundo Erickson, né? Então, assim, se a mãe responde adequadamente às necessidades do filho, né, do bebê ali, propiciar muito amor, afeto, segurança, a criança vai desenvolver um senso de confiança, tá? E essa atitude, para Erickson, ela vai ser estendida, externalizada, né, para si mesmo. A criança vai ser uma pessoa mais confiante e também confiar no ambiente, confiar nos outros, né? Ele vai dizer que a gente espera com consistência, continuidade e estabilidade dessas outras pessoas e situações do nosso ambiente, né? Então, assim, nós nos sentimos seguros através do afeto, da segurança ali que é nos dado, e a gente vai se sentir, segundo Erickson, também para aí em outros aspectos da nossa vida. Então, assim, Erickson disse que essa expectativa proporciona no início da nossa identidade do ego e que se lembrava de ter formado esse vínculo de confiança com sua mãe, trazendo aí a questão da vida dele para a formação da teoria, né? Por outro lado, pessoal, se a mãe rejeitar, se a atenção não for constante, né, a criança pode se tornar desconfiada, temorosa e ansiosa. Tá? Erickson, segundo Erickson, a desconfiança também pode ocorrer se a mãe não focar sua atenção exclusivamente na criança. Né? Ele argumentou que a mãe que volta a trabalhar e deixa o filho aos cuidados de parentes ou em uma creche arrisca-se a desenvolver desconfiança na criança. Certo? Isso aqui para Erickson. Então, assim, ainda que essa questão do padrão de confiança versus desconfiança seja lá na fase da infância, Erickson vai dizer que esse problema pode ressurgir numa fase posterior ao desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, aí, o livro vai trazer um relacionamento mãe-filho ideal produz um alto grau de confiança. Mas esse senso de segurança pode ser destruído caso ela morra ou saia de casa. Certo? Se isso ocorrer, a desconfiança pode suplantar a personalidade. Então, pode existir algum evento que quebre essa relação de confiança com a criança, tá? Entre a mãe e a criança. E a criança que estava desenvolvendo ali a confiança, ela pode ter esse ciclo de desenvolvimento rompido e passar a desenvolver ali a desconfiança como mais proeminente na sua personalidade, né? A desconfiança na infância pode ser alterada posteriormente na vida por meio de companheirismo de um professor, um amigo carinhoso ou paciente. Então, ele vai dizer aí que haverá, como diria Adler, uma compensação aí dessa desconfiança no futuro. E qual é a força básica que a gente desenvolve? É a esperança. Né? Quando nós temos ali a primeira crise, o primeiro ali, conflito interno, infantil, que seja bem sucedido, a gente vai desenvolver, vai instaurar a esperança. Eu me sinto confiante, então eu instauro a esperança sobre aí. No caso de Deus gerar um sentimento persistente de confiança, e a gente sente que nós iremos manter, apesar de uns reversos temporais. Então, assim, para Erickson, é como se isso fosse crucial, no sentido de quê? De que, instaurando-se essa esperança, nós consigamos resolver os conflitos aí que nós poderemos ter, as avessas, as adversidades, né, tudo isso, os reversos, melhor dizendo, a gente vai desenvolver melhor isso no futuro, tá? Inclusive, se não se tornarmos desconfiantes, podemos resolver isso aí através de outro modo, posteriormente. Aí vem a fase muscular anal, que é a segunda fase para Erickson, onde o conflito aí já vai ser versus autonomia versus dúvida e vergonha.
Então, assim, lá pelo menos segundo, terceiro ano de vida, né, corresponde à fase anal de Freud, as crianças desenvolvem rapidamente uma série de habilidades físicas e mentais e fazem muitas coisas sozinhas. Aprendem a comunicar de forma mais eficaz em andar, subir, empurrar, puxar e segurar ou largar o objeto. Elas se orgulham dessas habilidades e geralmente querem fazer o máximo possível sozinhas. Tá? Faço isso, Miguel, exatamente, uma independência, né, do outro. Autonomia para fazer as coisas. Por quê? Porque a criança começa a falar, né? Então, se, por exemplo, a gente só chorava quando estava com fome, agora a gente pede comida, né? Autonomia, antes a gente precisava de alguém para carregar a gente no braço, no colo, para todo lugar. Hoje a gente pode andar, a gente pode subir, a gente pode empurrar coisas, a gente pode subir, né, em algo, né, segurar objetos, procurar coisas. Então, essa autonomia, essa independência que a gente vai tendo dos nossos pais. Tá? Então, assim, ele vai dizer que dentre essas habilidades, só um fato interessante, pessoal. Alguém aqui já viu uma criança aprendendo a assobiar ou assobiar? Eu até hoje não sei, Pedro. Não sabe, né? Mas é muito engraçado quando uma criança, eu já vi acontecer algumas vezes, as crianças ficam muito felizes quando elas aprendem a assobiar. A maioria que eu vi já, minha filha, a irmã de um colega meu, né? Então as crianças ficam muito felizes quando elas aprendem a assobiar. Geralmente elas fazem, né? Eu lembro que a irmã de um amigo meu, quando ela aprendeu, ela não assobiava soprando, né? Como geralmente quando a gente assobia. Ela fazia para dentro, ela puxava o ar, sugava o ar para poder. E fazia um barulhinho curtinho, agudo, mas bem, quase inaudível. Mas para aquilo, ela era a maior felicidade do mundo, né? A maior felicidade do mundo para ela. A minha filha foi do mesmo jeito. Então, assim, dentre todas essas habilidades, né, Erickson vai considerar essa questão de segurar e largar os objetos como talvez a mais importante, né? A mais importante aí dessas habilidades. Porque justamente ele vai dizer que tem um componente psicológico aí nessa coisa do segurar e largar, que posteriormente, quando nós vamos resolver alguns outros conflitos posteriores, esse ato de segurar e largar vai influenciar nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Então, assim, ele vai dizer que o ato de segurar pode ser realizado de forma carinhosa ou de forma hostil. Ou de soltar pode se tornar um desabafo de ira destrutiva ou uma passividade relaxada. Então, esse ato de, conforme a gente segura e solta os objetos, ele vai dizer que isso vai influenciar psicologicamente aí nas nossas decisões futuras, nos comportamentos futuros. Segurar de forma carinhosa, hostil, né? Ou soltar com ira, soltar com raiva, ou uma passividade relaxada. Então, assim, a gente falando aqui de independência, o texto diz que é pela primeira vez na vida de uma criança que ela vai conseguir exercer algum grau de escolha, né? Então, ela vai ter, antes, assim, enquanto bebês, a gente só comia o que a mãe dava, né? Chorava ali pela comida, né? Então, agora a criança começa a ter um certo grau de escolha, né? Como se ela apresentasse o poder, né, da sua verdade autônoma. Miguel, já tentei, mas nunca consegui. Até desenhava bem os pokémons antigamente, os animes e tal, mas hoje não sei mais nem para onde vai. Embora ainda essa criança seja dependente dos pais, né, elas começam a se ver como pessoas ou forças por si mesmas, querem exercer seus pontos fortes assim descobertos. A criança começa a ler habilidades. O que a criança faz quando ela aprende a andar? Né? O que a criança faz quando ela aprende a andar? Independência, quer a desenvolver sua autonomia. Sim. O que mais, pessoal? Tem um fato interessantíssimo sobre quando a criança aprende a andar. Ela vai buscar tudo o que quer. Parece que ela desconta, sabe? Uhum, Digamos que sim. quando ela vai andar aos 9 meses, um ano, parece que ela desconta. Uhum, E tem uns que começam a agora eu correr, ou seja, ele sei. está Pronto. vibrando a cada conquista, né? Isso. Então, o que É antes ele justo. pedia e tinha vontade, ele agora busca por si só.
Pronto, é nesse ponto que eu queria chegar, Ingrid. Toda criança, quando aprende a andar, ela quer logo correr. Não é assim? Ela sente uma confiança tão grande ali, às vezes mesmo até que desequilibrada um pouquinho, ela já quer. É tanto que assim, o que acontece? Quando as pessoas estão ensinando as crianças a andarem, geralmente fica ali uma pessoa na ponta e outra em outra, né? Aí vem fulaninho, a criança, o que ela, como ela não tem a percepção de distância, ela quer chegar rápido. Aí ela vai, ela começa a dar uns passinhos, você quer correr, aí cai. Às vezes fica com medo. Mas é como essa coisa do correr, agora eu sei fazer, eu não preciso mais de você para fazer determinada coisa. Então é Pedro, justamente aí. Oi, Ingrid. e assim, às vezes a gente percebe que essa proteção dos Uhum. pais não é bom, sabe? Uhum. E a gente tem mais medo da criança cair do que ela própria. E ela fica rindo de jeito com a mão na cabeça. Meu É... Deus do céu, andou, e agora? Exato. Marcos, aí é uma situação complexa, porque você precisa dar autonomia para a criança. Essa relação, né, de você não dar autonomia para a criança se desenvolver, pode gerar um atraso de desenvolvimento. Pode gerar também, aí segundo o Erickson, segundo os psicanalistas, algo no futuro. Então, por exemplo, a superproteção dos pais não é algo positivo na vida de uma pessoa. Porque não pode cair. Então, vou citar um exemplo básico, né? Vou citar um exemplo básico. Tem muitas crianças, né? Eu, na minha infância, eu fui criado no sítio, ia para a escola, mas morei muitos anos no sítio, e chegava no final de semana eu ia para o sítio, então foi aquela criança, né, que jogava bola, que subia em árvore, né, que corria, que caía, que se machucava, e fazia isso, né? Mas, por exemplo, hoje tem crianças que moram, sei lá, numa cidade grande, né, que não tem ali, é só um exemplo, tá, pessoal? São crianças que não têm contato, por exemplo, com a areia, né? Não têm contato com a natureza, são crianças muito presas ali dentro de casa, podemos assim dizer. E muitas vezes essa criança, por não ter contato com outros ambientes, desenvolve um sistema imunológico mais fraco, por exemplo. Por quê? O nosso sistema imunológico precisa ser, para saber se ele funciona de verdade, a gente precisa ser testado com alguma coisa. Então, por exemplo, tem muitos pais que não fazem isso porque a criança vai ter medo, não, porque ela vai cair. Não vou deixar ela ir para tal lugar porque ela pode adoecer. Então, assim, isso gera uma questão tanto biológica, fisiológica, orgânica, né, em termos de saúde e doença, organicamente falando, mas também gera uma questão psicológica. Porque se eu prendo demais o meu filho, ou se eu dou liberdade demais para o meu filho, isso vai... essa questão da... Como é que eu posso dizer? Da autoridade que se tem sobre a criança desde cedo, os pais serem figuras de autoridades, né, eu concordo nesse ponto com os psicanalistas, no sentido de que isso vai gerar traços que podem ser aí pelo resto da vida. Né? Concordo com esse ponto. Não que seja uma questão determinista, não que só isso influencie. Mas sim, se você, por exemplo, tem um pai ali que as crianças são muito presas, não, a criança não pode andar, porque ela pode cair. Então ela não vai desenvolver as articulações, ela não vai desenvolver ali a autonomia, né? Então você começa a gerar um certo atraso no desenvolvimento da criança. Obviamente cada criança aí vai ter um desenvolvimento diferente, não existe, pessoal, essa ideia. Eu vejo muitas mães falando o seguinte: a mãe está lá falando assim, olha, meu filho falou com 6 meses. Impossível, isso não, geralmente não, mas 9 meses. Mulher, pois o meu começou a falar com 8. A audição meu andou com 1 ano. Vixe, Maria, pois o meu demorou demais, né? É meio que houvesse essa competição de que o filho desenvolveu mais rápido. Não, o filho ali, o de fulaninha, não desenvolveu tão rápido. Cada criança tem um desenvolvimento peculiar, específico, subjetivo daquela criança. Os estímulos são extremamente favoráveis ao desenvolvimento. Então, assim, a gente trabalha com empirismo. Muitas vezes a gente observa, salvo em casos, por exemplo, pessoal, que a criança tem algum tipo de transtorno, algum déficit, alguma coisa, a questão do desenvolvimento vai ser muito próxima. Né? Já estou entrando aqui na aula da professora Ela. Vai ser muito próximo.
Mas o que acontece? Uma criança que vive em um ambiente muito mais estimulante, dos pais, por exemplo, que sentam para ensinar a criança a falar, né, ou desenvolvem ali na criança esse senso de autonomia e tal, obviamente que por uma questão cognitiva, a criança aprende muito por estímulos, a criança aprende muito comportamento espelho, ela faz o que ela vê. Então, quem nunca viu aí os videozinhos na internet da criança assistindo lá um show de rock imitando o cara na guitarra, né, ou fazendo uma dança que ela viu aí na internet, né, então, mas cada criança tem, de fato, como a gente está dizendo, seu tempo, né, então não tem essa coisa de competir, porque o filho falou mais rápido, ou agora, por exemplo, se isso se torna algo permanente, a criança demora muito para aprender a falar, ou demora muito a aprender ali a andar, então é interessante ser investigado, né? Mas cada criança tem seu tempo, né? Márcia trazendo um caso aí, né, que pode existir outros fatores, né, Marcos, também, isso é interessante ser avaliado, né, talvez existam outros fatores além desses, mas o ambiente estimulante, né, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, né. Então, assim, voltando aqui para Erikson, né, essa criança vai ter essa vontade autônoma, 2 a 3 anos começa a andar, já está falando ali algumas coisas, né, já está tendo umas ideias, já começa a ligar algumas palavras, por mais que às vezes a criança não consiga expressar-se adequadamente, mas ela compreende, né, algumas coisas, certo? Então, assim, a criança começa os balbucios e vai ali, começa a falar uma palavra em outra, e às vezes uma linguagem meio peculiar que a gente não entende, mas que acaba depois sendo aí compreensão fonológica, parte fonética, né, auditiva, acaba sendo aí bem favorável. Então, assim, ao experimentar essa autonomia para Erikson, tá, apesar das crianças ainda dependerem dos pais, elas querem exercer aquilo que descobriram, elas querem correr, ela quer subir, ela quer falar, né, tem criança que gosta muito de conversar, de contar história e tal. Então, assim, ele vai ter uma pergunta no texto: quanto a sociedade, na forma dos pais, permitirá que as crianças se expressem e façam tudo o que são capazes de fazer? Justamente o que a gente estava fazendo agora. Aí é o seguinte, é justamente nessa fase, né, que os pais começam a ter muito medo do que pode ocorrer com elas, né? Obviamente haverão pessoas que superprotegem, haverão aqueles que dão autonomia demais, haverão aqueles que não estão nem aí, e uma série de outros comportamentos que a gente pode avaliar, né? Ele vai dizer aí o Edson vai dizer que o treinamento da criança ir ao banheiro, fazer as necessidades psicológicas no banheiro, vai ser muito importante também, tá? Como se fosse ali a primeira tentativa de regular uma necessidade instintiva. Por quê? Até então a criança fazia sozinha, os pais iam, limpavam, davam banho, depois as crianças, como é comum, começam a usar fralda, e geralmente nessa fase, aí, próximo dos 3 anos, começa a fazer o desfraude, né? Alguns pais fazem isso, começa a fazer o desfraude. E a partir do momento que você começa a fazer esse desfraude, e você vai ensinar para a criança que é algo que ela que ela faria ali, como diria Freud, de forma prazerosa, da forma que ela quer, no lugar que ela quer, do jeito que ela quer, você vai gerar um conflito, porque os pais começam a tentar regular essa necessidade que é instintiva, né? Fazer necessidades fisiológicas é instintivo, é genético, é da espécie humana. Então os pais começam a tentar regular, você pode fazer ali, tem que ir ao banheiro, tem que ensinar aquela coisa. Aí muitas vezes acontece a criança, né, os pais começam a fazer o desfraude, a criança vai e faz necessidade na roupa. Então, assim, é um período conflituoso para a criança, né? Aí os pais podem treinar a criança para fazer, podem deixar a criança ir fazendo, ou ficarem frustrados, irritados porque ela não faz, né? De repente a criança começou o desfraude, estava indo ao banheiro certinho, e em um determinado dia a criança faz necessidades fisiológicas na roupa, por exemplo. Acho que quem tem filho, quem tem sobrinho, quem convive com criança já viu isso acontecer, né? Então, assim,
Os pais, é como se, Erickson vai dizer que os pais estão negando o livre-arbítrio daquela criança. A criança começou a aprender que ela tem autonomia para fazer as coisas e os pais se importam, né? Então, assim, ele vai dizer que precisa ser feito sob medida, né? Então, quando os pais obstruem, frustram as tentativas da criança de exercer a independência, a criança ela vai desenvolver o quê? Como Erickson vai dizer, sentimentos de dúvida e um senso de vergonha em lidar com os outros. Então, é a minha autonomia versus a dúvida, certo? Eu já posso andar, por que meu pai está pedindo para fazer isso? Eu posso fazer coisas de determinada forma, mas por que meu pai e a minha mãe estão querendo que eu faça de tal jeito? Então a criança fica na dúvida, ou ela sente vergonha, por exemplo, muitos pais fazem isso quando a criança faz necessidade na roupa, os pais brincam, muitos chegam até a humilhar a criança, fazer alguma coisa, então isso vai gerando um conflito na cabeça da criança, né? Então, assim, esse conflito, ele é mais psicossocial, apesar de ter um cunho biológico, porque é a respeito aí, em relação à questão das necessidades fisiológicas, mas é muito mais psicossocial, né? Porque são os pais ali que estão regrando ou dando autonomia para a criança fazer o que elas querem. Então, a força básica que vai surgir daí, desse conflito entre autonomia e dúvida ou vergonha, é a vontade, né? Que é, segundo Edson, essa determinação de exercer o quê? A liberdade de escolha, certo? E a autolimitação diante das demandas da sociedade. Ele vai dizer que essa fase é importante para o desenvolvimento psicossocial. Porque é nessa fase que nós desenvolvemos a nossa volatilidade. Volatilidade ou volatilidade? Não lembro agora. Que é a nossa vontade, a capacidade de eu escolher, ter a minha liberdade de escolha, né, saber dos meus limites, né? Então é daí, quando resolve esse conflito, surge a virtude, como ele vai dizer, da vontade. Aí a gente entra no processo, aí no estágio locomotor genital, que são processos, são estágios aí muito parecidos com o Freud, com o Piaget também, quem já viu Piaget, estágio sensório-motor, não lembro agora, eu sempre confundo os estágios de Piaget, mas acho que é esse, sensório-motor, que ocorre aí entre os 3 e 5 anos, tá? É semelhante à fase fálica do Freud, tá? Essas capacidades motora e mental, elas começam a ter um desenvolvimento mais apurado. A criança já consegue fazer mais coisas por conta própria, né? Já o que é muito típico nessa fase dos 5 anos, a criança tomar iniciativa para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, minha filha pede para enxugar a louça. Ela pede para... algumas coisas ela pede para fazer, né? A gente está tendo dificuldade com ela arrumar o quarto, mas muita coisa ela pede. Ela tem a iniciativa de dizer, não, eu posso fazer sozinho. Nesses dias mesmo ela falou assim, que cada um cuidava da vida, né? Que ela não ia fazer aquilo porque cada um cuidava da vida. Não, cada um cuidava da própria vida. Uma criança de 5 anos, próximo aos 6, falando isso. Diz que não ia fazer porque cada um cuidava da própria vida. Então, assim, a iniciativa, né, nessa fase, pessoal, dos 5 anos, a criança tem um nível de intelectualidade mais apurado. Então, é geralmente nessa fase que a criança começa, por exemplo, a contar umas mentirinhas. É nessa fase que a criança começa a contar histórias. Geralmente ela começa a ir para a escola, então começa a aprender um pouco da leitura, da escrita, né? Então ela já começa a se expressar mais através do desenho, né? Desenho da família, né? Ela geralmente desenha muito os pais, né? Desenha muito ali algumas coisas mais clichês, né? Como pássaros, a casa, uma árvore, ali as nuvens, né? E geralmente nesses desenhos ela inclui pessoas queridas, né? Então é uma forma que a criança tem de se expressar. Então, ali, e muitas das expressões da criança se dá por fantasias. Eu lembro que na época que a minha irmã de 18 anos era mais novinha, ela dizia assim, mãe, quando eu era grande, eu fazia tal coisa, né? É como se ela falasse dela como adulto. Olha, quando eu era grande, né, eu fazia isso, 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 né? Então tem muito disso, a criança começa a fantasiar, ela começa a gostar de histórias, ela começa a contar essas histórias, né, e essas fantasias, muitos pais, às vezes, reprimem, né, porque a criança começa a contar uma história fantasiosa, e para menino, cala a boca, que isso não existe, né, ao invés de estimular, né, para
é uma forma de estimular a criatividade da criança, certo? Então, assim, essa iniciativa de fazer as atividades, como ele texto vai dizer, pode ser de forma de fantasia, né? Como Freud vai dizer lá, que surge aí o complexo de Édipo, surge aí também, como Lacan vai dizer, o complexo de Electra, né? Que é o complexo de Édipo nas meninas, né? Então, assim, como é que os pais vão reagir? Como é que geralmente os pais reagem? Ou eles vão punir a criança, ou inibir essas demonstrações de iniciativa, né? E aquela coisa não pode, não pode, não pode, porque você é criança. Né? Obviamente que muitas coisas não podem mesmo, mas coisas simples do dia a dia que a criança quer fazer, é interessante que seja necessário, né? Deixá-la fazer. Né? A pré-operatória, né, Ingrid? Ai, pessoal, eu sempre Porque se era confundo. 2 anos é o sensório motor. Acessório motor, isso, exatamente. Eu sempre E confundo. aí eu Oi? também confundia, quando eu fazia faculdade de pedagogia, aí Uhum. eu associei o sensor de a criança querer pegar o objeto, assim, de 0 a 2 anos. Entendi. Sensório, Entendi. sabe? De querer Entendi. destruir até os carros, para saber o que é que tem ali com as pilhas. Isso, exato. Entender Como a o que gente é. falou agora, né? É, Do segurar, a importância de segurar e soltar, né? Como a criança faz isso. Isso para dentro da clínica, eu não trabalho com criança em clínica, mas essas fases são muito importantes, dessas observações, né, das fases de desenvolvimento da criança, a forma como a criança brinca, a forma como ela segura os brinquedos, né, curiosidade, como ela solta, às vezes ela brinca batendo os carrinhos, ou tirando as peças da boneca, arrancando cabeça, fazendo muita coisa, né, ou outros brinquedos também. Né. Então, assim, se os pais começam, pessoal, a punir as crianças, não dar essa autonomia que ela precisa, a criança pode desenvolver aí sentimentos de culpa, né, que podem afetar aí as atividades voltadas para o CEF. Né? Então, a gente vai falar da relação entre Piana, né, e o Erikson não se desfez da teoria do complexo de Édipo. Muito pelo contrário, ele vai dizer que essa coisa das meninas quererem possuir o pai, dos meninos quererem possuir a mãe, é muito tipo nessa época, a geração de ciúmes de pai, porque a criança começa a entender ali de forma mais autônoma o que está acontecendo, e é natural que elas tenham ciúmes, né? Então, tudo isso, né, a criança, ela vai ver que é falho, né? A criança começa a entender. É interessante que as crianças às vezes têm ciúme, né? Dos pais, né? Quando os pais, por exemplo, se abraçam, quando os pais estão juntos, eles começam a dizer que é meu, é minha e tal. É bem típico nessa fase também, né? Então, a criança começa, inclusive, a verbalizar isso. Então, assim, nessa relação de piano, né? Através de complexo de Édipo, dialética, como dizia Lacan, a criança vai adquirir consciência do que é permitido, ou seja, do comportamento permissível e o que não é. É aí que a gente começa a entender essa questão, compreender que tudo podemos, mas muita coisa não nos convém, né? Então, assim, ao passo que a criança consegue ter essa autonomia como benefício, ela vai entender essa questão, que a sua iniciativa de querer fazer as coisas pode ser canalizada para metas realistas, para coisas socialmente aceitas ou sancionadas, né? E é esse contato ali que a criança começa a desenvolver um senso de responsabilidade, de moralidade, né? Como traz o texto aí, essa fase é muito presente com o que Freud diria que é um superego, né? O controle externo, o controle dos pais, o controle da sociedade, certo e errado, pode, não pode, é muito típico do superego. Vocês lembram disso, né? O superego é aquela força que rege a questão moral, a questão social, que pode, que não pode, né? Podemos, de forma mais simplista, podemos assim dizer. E a força que surge aí dessa iniciativa é o quê? É o objetivo, que é justamente a nossa coragem para conceber e buscar metas. Ou seja, se eu desenvolver uma autonomia, se eu desenvolver uma questão saudável, esse senso de autonomia, é me permitido que eu tome essa iniciativa nas coisas, eu me torno mais confiante. Eu já tinha desenvolvido, na verdade, a confiança, né, através da fase anterior, e agora eu tenho um objetivo, eu observo as coisas com mais clareza, a fim de conhecer, buscar metas, né, então isso é o que vai se estender por toda a vida.
Posteriormente, a gente vai ter aqui diligência versus inferioridade. Pessoal, até aqui está ok, está dando para entender. Sim, professor. A teoria de Erickson é um pouquinho complexa, porque tem muitas coisas. Tá tranquilo. Só vou pedir aqui para quem não mandou mensagem ainda, mandar, que eu vou registrar aqui a presença de vocês, tá? É muito interessante, Pedro, estudar esses neopsicanalistas. Eu me interesso muito pelo conteúdo, é muito bom. O pessoal que se desvencilhou um pouco dessa visão de Freud e ampliou, na verdade, como o Erickson fez, eu acho muito bacana, né? Porque você retira muito aquela questão da parte determinista da teoria, né? Então, você vai trazendo elementos que são atuais, extremamente compreensíveis, né? E que são de grande valia para a construção das teorias, né? Então, pessoal, eu registrei aqui, deixa eu ver, 19 pessoas, tá? Vou só baixar aqui. Pronto, perfeito. Vamos lá. A gente vai ter aí o período de latência, né, denominado aí por Freud, né, que vai aí dos 6 aos 11 anos, mais ou menos. O Erickson também vai chamar de latência, né, essa fase do movimento social também vai ser chamada de latência. Aí é aquela questão que a gente já tinha visto com Adler, né, a primeira interação social da criança que não é seus pais e familiares, né? A criança ela vai ser exposta a novas influências sociais. Tanto em casa quanto na escola, ela aprende com os hábitos de trabalho e estudo, né? Que é esses bons hábitos, esse cuidado com as coisas é o que Erson vai chamar de inteligência, tá? Esses bons hábitos, né? Trabalho, estudo, zelar pelas coisas. Então, ela começa a criança aí, ela começa a se interessar pelos elogios, né? Ela começa a sentir uma satisfação que antes era voltada para a questão dos órgãos genitais da boca, agora ela começa a ter uma autonomia, ela já gerou autonomia, ela já tem objetivos, ela já sabe que ela tem iniciativa para fazer as coisas, ela tem confiança para fazer isso, porque já foi aí desenvolvido em outras etapas. Agora a criança começa a conseguir elogios, né, obter a satisfação, como diz o texto, extraída pela execução bem-sucedida de uma tarefa. Ou seja, as crianças nessas fases, elas começam a se orgulhar de desenvolver outras tarefas, desenvolver coisas que elas não faziam. E, por exemplo, a escola reforça muito isso, né? Geralmente, quando as crianças entram na escola, quando as professoras, né, que nós chamamos carinhosamente de tias, começam a reforçar positivamente as tarefas que as crianças fazem, as atividades, o que ela faz, né? Muito bem, fulaninha, parabéns, foi ótimo, né? Então, é um comportamento verbal da parte dos professores que começa tanto a incentivar quanto recompensar essas crianças por aquilo que elas estão fazendo, né? Então, assim, nessa fase já a criança já tem um raciocínio mais elaborado, geralmente ela já sabe ler, já sabe escrever, já se comunica bem, né? Então, assim, exatamente, Miguel, as crianças buscam essa coisa para a gente dar um parabéns, para a gente falar que foi muito bem, né, para a gente elogiar, né, e os pais acabam também trazendo isso para a vida das crianças no sentido, olha, meu filho faz tal, tal e tal coisa, né, e começam essas questões do reforçamento, né. A fala dos pais, a fala dos professores, a fala de outros parentes é reforçador daquele comportamento da criança. Então, assim, os poderes cada vez maiores de raciocínio dedutivo e a habilidade de seguir regras levam ao refinamento deliberado das habilidades exibidas na construção das coisas. Então, a criança começa a manipular objetos, ela começa a se interessar por outros jogos. Vou citar um exemplo da minha filha vai fazer 6 anos agora em junho, tá? E ela está na escolinha, então, assim, teve a paralisação e tal, e agora ela está voltando, e a gente até percebeu um certo atraso no desenvolvimento da leitura e da escrita dela, porque ela estava indo muito bem, né, mas sempre incentivando para ela escrever, para ela brincar, para ela fazer as coisas. E qual foi o insight que ela teve? Ela disse que ela gosta muito de matemática, gosta muito de fazer as continhas, como ela diz, né?
E ela começou a fazer umas continhas mais complexas, por exemplo, de, sei lá, 5 mais 6, para elas complexas, 7 mais 8, né? 10 mais 2, por exemplo. E ela, o que ela fez? Ela disse que não tinha tantos dedos nas mãos para contar. Aí, o que ela fez? Ela tem uns bloquinhos de montar, né, aqueles bloquinhos, não é Lego, é uns bloquinhos de madeira, de um jogo que ela tem lá. Então, o que ela fez? Ela começou a pegar essas pecinhas, né, e ela bota a partir de 10 peças. É engraçado ela fazendo isso, que ela põe tudo lá, aí ela começa a contar, aí ela vai tirando as pecinhas, né, ela tira, por exemplo, se for 8 mais 5, ela tira 8 pecinhas, né, aí tira 5 pecinhas, aí ela começa ali 8, aí 9, 10, 11, até chegar no número que ela quer. Eu achei incrível ela fazendo isso, porque foi muito bacana. Ela, por ela mesma, teve um insight, né, de que ela não tinha tantos dedos nas mãos, e ela começou a usar os bloquinhos para fazer as contagens. Eu achei fantástico, né? E hoje ela faz isso com maestria, né? Por ela mesma, né? Com o insight dela. Então, assim, justamente essas habilidades, né? Essas habilidades que as crianças começam a se desenvolver, né? E você começa a incentivar esses comportamentos da criança, né? Eu mesmo incentivo muito quando ligo para ela. Já fez a tarefa. Um outro fato interessante sobre ela é que, como ela estava meio que no remoto também, né, esses últimos dias, na segunda-feira mandavam todas as atividades da semana. Aí ela queria fazer tudo de uma vez. Acho que umas 2 semanas ela foi lá, pegou, fez tudo de uma vez, né? E pronto. A questão da ansiedade de querer fazer tudo de uma vez só, né? Então, tem essas coisas também. Essa criança começa a ter essa autonomia. Eu trago sempre o exemplo da minha filha, que é a criança que eu mais acompanho, mas existem outros inúmeros exemplos de crianças que, quando chegam nessa fase, elas querem fazer para agradar, elas querem fazer para receber elogio e tal. Então, assim, ele vai dizer aí, ele ainda, a teoria de Erikson ainda é muito focada na questão desse gênero, então ele vai dizer que as crianças começam os meninos começam a se interessar ali por construir casas nas árvores, não é todo comum aqui no Brasil, mas toda criança começa a desenvolver, criar um brinquedo, as meninas vão brincar de cozinhar, de casinha, aquelas coisas, mas que acaba não sendo padrão. Para a época é mais padrão, hoje nem tanto, né? Então, assim, as crianças começam a fazer as coisas com mais destreza, como se nessa fase elas começassem a fazer assim, a utilizar a questão das habilidades para fazer com mais atenção, com mais diligência, com mais persistência no que elas querem fazer. Ele vai dizer que as habilidades básicas de tecnologia são desenvolvidas à medida que a criança vai ficando pronta para lidar com utensílios, ferramentas e armas utilizadas pelos adultos, né? Então, assim, como a gente já tinha mencionado aqui, as atitudes e comportamentos dos pais e professores determinam em grande parte como as crianças acham que estão desenvolvendo utilizando suas habilidades. Então, a criança precisa de uma validação, né? Ela precisa de um parabéns da tia da escola, para ela, né? Ela precisa de um elogio dos pais, né? Nossa, que legal, né? Que coisa linda, muito linda. A pessoa, a gente fala, você é muito inteligente, né? Não é interessante, pessoal, dizer que para as crianças que elas são inteligentes, tá? É interessante você muito mais estimular do que dizer que ela, olha, você é muito inteligente, né? Muito mais você estimular o que ela está fazendo, tá? Então, assim, por outro lado, aí elogios e reforços estimulam o quê? Aliás, a gente pegou aqui. Se forem repreendidas, ridicularizadas ou rejeitadas, provavelmente desenvolverão sensibilidade na inadequação. Inadequação, gente, minha dicção está horrível, preciso marcar urgentemente aqui a fonoaudióloga. Então, assim, se essas crianças não recebem esses elogios, não recebem esses estímulos, certamente elas desenvolverão sentimento de prioridade, né? Por outro lado, quanto mais elogiadas, quanto mais reforçadas, porém com um limite, tá, pessoal? Não adianta chegar para uma criança e dizer para ela que ela muito bem, parabéns, só para estimular ali ou para trazer alguma outra para a criança que não vai ser interessante. A gente precisa fazer isso de forma genuína, né? Então, assim, essa sensação de competência, que é a força básica que ela vai desenvolver, ela vai ser muito mais fortalecida,
Então, assim, o que surge da diligência durante essa etapa, que é a forma de resolver o conflito de forma positiva, é a competência, que é a habilidade, o exercício das habilidades dela e da inteligência na busca da conclusão de tarefas. Quem lembra aí da aula de processos psicológicos básicos, a gente fala muito que resolução de problemas tem muito a ver com resolução de tarefas. Então, nessa fase, a criança começa a ter um raciocínio mais complexo, né? Essa fase, Ingrid, é o que é operacional, é o operatório concreto, sei lá. Como é que eu esqueci aí? Pedro, desculpa. Essa fase é operatório concreto, como é? É, Operatório concreto, né? Isso, é. pronto. Porque justamente a criança sai daquela ideia da fantasia que ela tinha na fase anterior. E Sonho, ela, né? isso, exatamente. Era muito Aí, sensorial. A questão, os estímulos agora passam a ser mais, de fato, mais concretos. A criança já tem destreza, ela já fala bem, ela já se expressa. Então, agora ela quer ter ali é como se a criança quisesse se sentir útil para fazer alguma coisa, né? E dentro dessa utilidade, reforçada aí com esses elogios. Né? Então, assim, essas são as 4 fases da infância, tá? Propostas aí por Erickson. E, assim, o resultado, né, da crise em cada uma dessas 4 fases depende das outras pessoas, né? Na primeira, a gente tem a dependência, né? Nessa agora, a última que a gente falou, a gente precisa dos elogios, né? De ter a segurança nos primeiros anos de vida. Então, assim, como vai dizer o texto aí, a resolução é uma função mais daquilo que é feito à criança do que aquilo que ela pode fazer sozinha. Apesar de que aí em uma das fases a gente vai estar dando autonomia, mas nessas 4 fases da infância é necessário uma validação dos adultos, é necessário um acompanhamento dos adultos, é necessário aí que o elogio adivinha dessas pessoas, melhor dizer, dessas pessoas das figuras de autoridade. Então precisa dessa validação, tá? Então, assim, a criança vai desenvolvendo autonomia, independência, ou seja, que ela vai evoluindo em termos de autonomia, né? Mas, assim, o desenvolvimento psicossocial, como Erickson vai dizer, ele continua, em sua maioria, sob a influência de pais e professores, que são as figuras ali de autoridade mais próximas, tá? Geralmente, aí, as pessoas mais importantes na vida daquela criança. A criança fala muito, quando a criança entra na escola, ela fala muito, né, das tias, dos tios da escola, né? Ela fala muito, né? E, às vezes ela chega, eu acho que quem é pai, quem é mãe, ou tem sobrinho, ou convive com criança, já nessa idade de iniciação escolar, ela às vezes chega cantando uma música, né? Às vezes ela chega falando uma palavra nova. Quem foi que te ensinou, fulaninho? Foi minha tia fulaninha que ensinou. Ela sente esse orgulho desse acompanhamento, né? Aí, muitas crianças têm isso, né, de ter orgulho, né, foi meu pai que me ensinou, foi minha mãe que me ensinou, foi minha tia que me ensinou, né, a tia da escola. Então, essa influência dos pais, dos professores, às vezes de alguns outros parentes, também é crucial, né, muito importante. Aí é o seguinte, a gente vai falar, pessoal, adentrar nas 4 últimas fases, né, que nessas últimas fases a gente já começa a ter uma autonomia mais desenvolvida, né, o desenvolvimento psicossocial. Ele vai nos dar a possibilidade de ter mais controle sobre o nosso ambiente, mas a palavra certa é adaptação ao ambiente, tá? Então, assim, nós já vamos ter escolhas deliberadas dos nossos amigos, sei lá, da faculdade, da carreira, né, do próprio cônjuge, das atividades de lazer e de outras coisas mais. A partir da adolescência, né, que aí Erickson vai chamar de crises as 4 próximas. Antes ele chamava de estágio, essas 4 que passamos. Então, assim, essas 4 próximas fases, elas retiram muitas vezes essa questão da dependência de pais e professores, e agora a gente passa a ter uma autonomia mais apurada, né? Escolhemos, nós temos essa capacidade de escolha, exercemos o livre-arbítrio de forma mais significativa. Então, assim, como diz aí no texto, essas escolhas deliberadas são obviamente afetadas pelas características de personalidade
que se desenvolveram durante as fases do nascimento e da adolescência. Então, ele vai dizer, Erickson vai trazer uma questão ainda determinista, dizendo que se nós tivermos desenvolvimento saudável durante as 4 fases anteriores, nós vamos também termos uma propensão a desenvolver de forma saudável as próximas fases. Lembra que eu falei há pouco que você só passa para a próxima fase se desenvolver aquela, né? Se você desenvolver de forma disfuncional, o ego ele vai buscar uma compensação futura em relação àquilo. Harrison vai dizer isso. Então, se eu não desenvolver ali a confiança, né, a persistência, a competência, então eu vou buscar algum modo de compensar isso no futuro. E quando ocorre, por exemplo, aí, de uma pessoa que não teve esse desenvolvimento saudável, esse desenvolvimento funcional nessas primeiras 4 fases, tá? Edson vai dizer que a pessoa pode começar a partir da adolescência, até porque, pessoal, muitos transtornos são desenvolvidos na adolescência, especialmente os de personalidade, tá? Ele vai dizer que se nós construímos uma relação disfuncional com esses estágios, nós podemos ter uma propensão a não lidar tão bem com os próximos 4 estágios como deveríamos. Daí que surge a questão dos transtornos. Eu estou falando aqui da teoria de Erickson, tá? A questão dos transtornos, a questão aí das relações disfuncionais, né, essa autonomia excessiva, outras coisas mais. Então, ele vai dizer aí, a fato de o nosso ego apresentar confiança, autonomia, iniciativa e diligência ou desconfiança da culpa e inferioridade determinará o rumo da nossa vida. Então, apesar de ele ter ampliado a teoria, mas ele vai dizer basicamente o que todo psicanalista diz. A infância é um momento crucial para o desenvolvimento do sujeito. A infância é um período crucial para o desenvolvimento da personalidade. As nossas vivências, aquilo que nós construímos na infância, né? E muitas pessoas, tá? Quando observam ali a fase da infância, início da adolescência, elas começam a entender algumas coisas, né? Relembrando, voltando, algumas... dentro de terapia, por exemplo, quando a gente retorna ali ao passado, a gente vai entender muitas coisas, tá? Traços, dentro das minhas abordagens, da abordagem que eu trabalho, os esquemas, as crenças, né? Tem muita coisa a ver, tem muita coisa arraigada lá na infância, né? A criança cresceu sem autonomia, cresceu sem confiar em si mesma, né? Então, a gente trabalha com a infância. Na TCC, não é o nosso foco principal de atenção, não é o nosso principal como psicanálise, como outras, mas a gente trabalha quando verificamos assim que isso é importante, né? Que existe alguma coisa ali que disfuncional, uma relação disfuncional, alguma coisa disfuncional lá na infância a gente vai buscar, adolescência e tal, a gente vai poder buscar entender também, porque na infância são formados muitos dos nossos esquemas, muitas das nossas crenças, muitas vezes a questão do preconceito, né, tá muito lá, da memória implícita, aquela coisa toda que a gente já viu em algum momento, né? O pessoal do segundo período, não, mas o terceiro período a gente viu bastante, na questão de como se formam, por exemplo, algumas opiniões, de como se forma, por exemplo, a questão da, como que eu posso dizer, do próprio preconceito, né, em si, da memória implícita. Às vezes, inicia-se lá na infância e tal. Então, assim, basicamente, Erickson vai dizer isso. Nós não tivemos uma infância bem desenvolvida, se não desenvolvemos habilidades, competências, né, para lidar, teremos certamente uma dificuldade aí nas próximas fases, né, nas próximas crises, podemos assim dizer. Então, assim, isso mesmo, a gente busca muito situações sobre a infância, dentro da anamnese, ou ao longo, geralmente eu costumo trabalhar a parte de infância e adolescência no decorrer das sessões. Entender, às vezes, como era a relação familiar, a relação dos pais, né, a verdade de fazer a anamnese, também não tenho o hábito, pessoal, de fazer a anamnese no primeiro dia de sessão. Eu acho praticamente impossível você construir uma anamnese. Eu gosto mais de construir essa anamnese ao longo das sessões. Todo mundo sabe o que é anamnese, né? Mais ou menos. Alguém não sabe o que é anamnese, pessoal?
Vocês estão aí? Sim, professor, estamos. Pronto. Então, pessoal, a anamnese é basicamente assim, quando você vai... Ela é uma entrevista realizada por um profissional que busca aspectos da vida de um sujeito, da vida de uma pessoa, aspectos de forma geral sobre a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, vamos lá. A anamnese infantil, que é uma das mais complexas, né, que é uma das mais assim, completas que a gente faz, a gente busca, por exemplo, quando a gente a criança vai para o atendimento, então a gente vai, a primeira entrevista, vocês sabem, a primeira sessão é sempre com os pais, né, ou com os pais e tal, e depois ser diretamente com a criança. Então a anamnese infantil é bem interessante porque assim, a gente trabalha coisas bem específicas. Por exemplo, durante a gravidez daquela criança, tá? A criança foi uma gravidez desejada, ou ela aconteceu de forma repentina. Busca se a mãe já teve aborto, busca saber, por exemplo, como é que foi as fases de desenvolvimento da criança, se ela falou mais cedo, se demorou mais, se ela andou cedo, se andou depois, né? Durante a gravidez, se a mãe fez algum uso de drogas, se ela fez acompanhamento pré-natal corretamente, né? Como era a relação dela, por exemplo, com o cônjuge, ou se ela engravidou e não tinha pessoa ali, engravidez sozinha, tudo isso a gente vai buscar, né? Como é a alimentação da criança, se ela toma medicamento, se ela não toma, como foi a questão das primeiras falas dela, como foi, por exemplo, aí, como é a questão do comportamento da criança, tudo isso a gente vai buscar. A anamnese infantil é extensa, ela é um pouco mais complexa do que a adulta, né? Na adulta, às vezes a gente faz, né, não com essa complexidade toda, tá? Mas a gente busca alguns aspectos de relações familiares, como é a infância da pessoa, adolescência, se ela se recorda, como é que era, em alguns pontos específicos. Então, assim, por quê, pessoal? Só para a gente finalizar e na próxima aula a gente trabalhar os outros 4 conceitos, tá? Se vier que é um pouco extenso, acho que não vai dar tempo hoje. Já são 1h51. Só para a gente finalizar. Quando a gente busca, pessoal, realizar uma anamnese, ou dentro da TCC a gente faz a conceituação cognitiva do paciente, a gente está buscando, entendendo que o ser humano ele é complexo, ele é um todo, ele é multidimensional, e a gente precisa entender como essa multidimensionalidade está relacionada, né? Então, assim, quem já fez terapia aqui de vocês sabe como é, né? As perguntas que são feitas, o direcionamento que é feito, é buscando entender a pessoa como um todo, né? Porque nós partimos do princípio que tudo influencia de algum modo. Algumas coisas não tanto, algumas coisas não tanto, mas assim, se a pessoa vive num ambiente disfuncional, se a pessoa viveu a parte da vida num ambiente disfuncional, alguma coisa tem a ver. Entende? Então, assim, não é uma coisa... eu vou chegar e a pessoa vai falar só sobre a demanda, sobre a queixa dela, e vai ficar por isso mesmo, a gente vai começar a trabalhar isso. Em algum momento da terapia, pode surgir essa necessidade de você entender. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu costumo fazer, que é muito importante, pessoal, para nós enquanto psicólogos. Por exemplo, saber se a pessoa fez exames recentes, exames laboratoriais recentes, se ela faz uso de alguma medicação, se ela faz uso de drogas, certo? Álcool ou outras drogas. Qual é a frequência disso? Né? Então, é interessante a gente buscar, porque algumas questões intrínsecas daquela pessoa podem estar afetando o comportamento, as emoções dela. Então, por exemplo, a pessoa chega, a pessoa que é alcoolista, por exemplo, chega no seu consultório e ela omite essa informação. A gente sabe que o uso de drogas traz uma predisposição a outros comportamentos, né, agressivos e tal, não sempre, mas há uma predisposição para isso. Se a pessoa sofreu algum tipo de abuso na vida, se ela passou por alguma situação frustrante, alguma situação
aí que trouxe algum tipo de trauma. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Muitas vezes, acredito que na maioria das vezes, o paciente ele não consegue se abrir de cara. Eu já tive, assim, pessoas que, para descobrir a demanda, foi depois, muito depois de 3 sessões. Estavam focando numa coisa, focando em outra, e, na verdade, lá na frente, veio o insight de que não era nada daquilo. Né? E assim, pessoal, o paciente, ele omite informações, ele fica com vergonha de dizer, né? Alguns pacientes são mais abertos, né? Vão falar sobre a questão da sexualidade, vão falar sobre hábitos que tem no dia a dia, vão falar sobre o relacionamento com as pessoas, como é esse relacionamento, mas as pessoas não conseguem falar sobre isso. Então, cabe a nós ter essa destreza, esse tato, obviamente quem vai para a área clínica, né, especificamente psicoterapia, ter esse trato, em fazer as perguntas da forma correta, deixar o paciente à vontade, preservando o sigilo, para que ele sinta-se à vontade, ou ela sinta-se à vontade, em falar, se expressar. Entender que aquele momento ali, que o setting terapêutico como um todo, é um momento dele, é um momento em que ele pode se expressar ali sem julgamentos, sem uma pessoa que vai dizer assim, olhar para ela e dizer, se fosse você eu faria isso, que é o que a gente mais escuta às vezes das pessoas. Então é isso, o rapport que a gente, né, rapport não é um conceito da psicologia, é um conceito da neurolinguística, mas rapport é justamente isso, é o feeling que você tem em trazer a pessoa para você, fazer com que ela se sinta à vontade, e tem ali a construção de uma relação terapêutica. A relação terapêutica é a sua relação com o paciente, que é uma relação de exposição, mais do paciente para você do que sua, mas que essa exposição seja feita de forma confiável, seja feita de forma positiva, sempre. Então, assim, algumas pessoas às vezes não se sentem tão à vontade com o profissional, mas não tem um receio de falar disso, né? Dentro da minha abordagem, tá? Talvez em outras façam, mas a gente sempre solicita um feedback ao paciente, né? A gente sempre solicita, pergunta. No início e no final da sessão, a gente sempre tem um tempinho para fazer isso, né? Como a pessoa está se sentindo, né? Como é que ela sai da sessão, qual foi o ponto mais relevante da sessão. Porque a gente constrói a terapia de forma colaborativa, né? A gente vai construindo de forma conjunta. Empirismo colaborativo, ou seja, uma descoberta colaborativa. Então, a gente sempre busca opinião, sempre busca, por exemplo, entender. Obviamente, dentro das nossas sugestões, a gente pode dizer, olha, acredito que um ponto crucial agora na sua vida seja o seu relacionamento. Você acha que nós deveríamos trabalhar primeiramente isso? Né? Eu estou buscando a validação. Então, a pessoa vai dizer, pode ser, eu concordo, sim, que é o meu relacionamento. Não podemos dar um foco nisso. Você começa a trabalhar relacionamento, na outra sessão a pessoa chega, olha, Pedro, eu não queria falar do meu relacionamento hoje. Aconteceu uma coisa aí esse final de semana, eu queria conversar com você sobre isso. A gente vai conduzir desse modo. Não é que o paciente ele tome as rédeas da sessão, não é isso. Mas que a questão colaborativa é muito forte, é muito presente, né? As terapias cognitivo-comportamentais, todas elas não têm essa característica somente da escuta direcionada, em que o psicólogo só escuta e faz pontuações breves. Ou não é também uma questão muito deliberativa no sentido de ser diretiva, ou seja, de você sempre falar e conduzir a sessão, não. É um equilíbrio, a gente busca esse equilíbrio dentro da sessão. De forma que a pessoa sinta-se à vontade, você sinta-se à vontade também, e juntos a gente vai construindo essa questão colaborativa do aprendizado da vida da pessoa, da resolução dos problemas, né? Então, a relação terapêutica dentro das TCCs, né, que não é só uma, existem várias, ela é muito focada nisso, na colaboração, né? Então, mas para que o paciente colabore, você precisa desenvolver um rapport, desenvolver uma relação terapêutica de confiança para que ele sinta-se à vontade também em colaborar, né? Porque muitas pessoas chegam querendo resolver o problema ali na primeira sessão, né? Então é isso, tá? Então, pessoal, acredito que por hoje a gente pode encerrar. O texto ele é um pouquinho denso, ele é um pouquinho longo mesmo. A gente pode finalizar aí esses as 4 crises aí na próxima aula, tá?
e ver aí algum conceito a mais do Erickson para a gente fazer esse fechamento, tá? Então, tem alguns pontos aí que a gente precisa averiguar. Eu acredito que nesse semestre a gente vai conseguir aí dar continuidade a todo o conteúdo, da forma como eu planejei aqui, tá? Então, depois dessa aqui a gente vai ter a abordagem genética, né, que a gente vai falar do Alport, dos traços, que é uma teoria bem bacana, que talvez tome aí umas 2 aulas também, que é uma teoria um pouco mais extensa, aí até chegar aí nas partes que eu estou bem ansioso para chegar, que é questão cognitivo-comportamental, né, eu pretendo aqui trazer para vocês, tá, falando um pouquinho mais da abordagem, tá, puxar um pouquinho da sardinha da TCC para vocês entenderem um pouco como é que funciona, tá, a gente vai ver a parte cognitiva com Bandura, a parte comportamental com Skinner, que a gente talvez não afunde muito, porque vocês estão vendo, estão batendo Skinner aí com a professora Érica, né? Só mais uma pincelada. E eu queria trazer para vocês a junção dessas duas, para falar um pouquinho dos aspectos comportamentais, lá para o final das aulas, tá bom? Okay? Que é uma teoria que a gente acaba não vendo aqui dentro da ementa. Certo? Então, desejo aí boa noite a todos, bom descanso, tá? Então, a gente se encontra aí na quarta-feira na aula de avaliação psicológica, eu vou encaminhar o material, tá? Pessoal, estou devendo aí a nota das avaliações, tá? Estou em processo de avaliação ainda. Acredito que até o final de semana eu consigo enviar para vocês, tá bom? Tive alguns contratempos aí nas conferências, né? Surgiu subitamente a palavra aqui agora, tá? Nas correções, tá? Correções, melhor dizendo. Então, acredito aí que eu vou até final de semana mandar para vocês, tá bom? Um abraço a todos, ótima noite e até mais, pessoal.